Olá, olá pessoal! Vamos lá então para mais uma aula. Turma, a aula de hoje, a aula 7, ela terá como objetivo continuarmos a falar do princípio multiplicativo, tá bom? Só que hoje eu queria, temos os exercícios com a mesma base que foi feito na aula 6, tá? Vocês vão usar aquela mesma ideia, aquela forma, de contagem quando a gente precisa fazer as combinações de possíveis situações. Hoje eu só queria chamar a atenção para uma situação um pouquinho diferente, né? Que é, digamos assim, elevarmos o nível de compreensão dessa situação. Bem, observe essa situação aqui. Imagina, a gente tem, hoje faz-se senha para tudo quanto é coisa, no banco, senha do celular, senha da internet, de site, uma série de coisas, tudo a gente tem senha, não é isso? E geralmente as senhas são compostas muitas vezes por números, por letras, caracteres e assim por diante. Então imagina essa situação aqui. A senha de um banco será formada por 7 caracteres, tá bom? Então são a quantidade de caracteres que vão ter essa senha. Uma senha com 7 dígitos, 7 caracteres ali. Sendo que os 3 primeiros, observação, os 3 primeiros são as letras do alfabeto. Então, nos 3 primeiros, obrigatoriamente vão ter que ser compostos por letras, tá bom? E os últimos 4 serão o que? Algarismos ímpares, tá? Então, já viu que aqui é uma senha formada por letras e números, correto? A pergunta é, quantas senhas distintas podem ser formadas? Então, nesse caso aqui, quantas senhas distintas? Observa a palavra aqui, distintas. Quantas senhas diferentes? E nesse caso aqui do distinto, vale ressaltar aqui, talvez não ficou muito claro, mas esse distinto aqui também seria com relação aos caracteres, tá? Com caracteres distintos. Então eu não poderia fazer uma senha. Já viu que as senhas geralmente, para ficarem mais difíceis, muitas vezes você não pode fazer uma senha colocando assim o A 3 vezes e depois 1. Geralmente o sistema ele vai falar que é uma senha fraca, e não vai te permitir fazer isso. Então, senha com caracteres distintos, diferentes, nenhum pode se repetir. Lá, se você já escolheu uma letra, você não pode repetir ela. Então vamos esperar para as etapas para a gente poder resolver essa questão. Quantas senhas você conseguiria, poderia ser montado? Na verdade você não ia conseguir montar porque é muita senha. Vocês vão ver isso aqui agora, a quantidade que vai ser, de senhas. Observando então, vamos ver o seguinte. Primeira coisa, vamos separar, vamos dividir as etapas. As etapas vão dizer o seguinte, você não vai ter que escolher, então, por exemplo, os 3 caracteres que formam, nesse caso aqui, a primeira parte da senha, que são o quê? Não são, nesse caso aqui, as letras. Então, esses 3 primeiros caracteres vão ser compostos por letras. Tranquilo? E aí, letras do alfabeto. Galera, vamos lembrar um detalhe? Quantas letras tem o alfabeto? O alfabeto possui exatamente 26 letras, tá bom? 26 letras. Tranquilão? Então, isso indica dizer que nós teremos aqui a seguinte situação. Na primeira etapa, a primeira lacuna aqui que eu vou colocar, a primeira letra que eu vou escolher, poderia ser qualquer uma no total de 26, A, B, C, D, até chegar lá no final. Então eu teria quantas letras disponíveis para eu poder colocar aqui? Não é um total de 26 letras, não são todas elas? Qualquer uma delas poderia me servir. Então eu teria 26 letras para poder colocar aqui. Escolher entre as 26 eu escolher uma. Tranquilo? Não vacila, Presta bem atenção. Seria a primeira lacuna é você colocar qual letra você colocaria num total de quantas? 26. Então você tem 26 opções. Na segunda posição aqui, o que ia acontecer? Você já não tem mais 26 letras, porque não são caracteres distintos. Então, se você, por exemplo, colocasse a letra A aqui, você não poderia repetir a letra A nesse próximo. Então, a letra A já estava fora. Então, de um leque de 26 letras, cairia para 25. E aí você já percebeu que na terceira aqui, se era 25, já escolhi uma outra letra aqui. Então, agora eu só tenho disponível 24 letras. Então, essa primeira etapa do exercício seria essa ideia aqui, a multiplicação das 3 etapas. Mas vamos continuar então aqui. A segunda parte aqui, ela vai ser o quê?
formada então pelos algarismos, né, pelos números. Então são quantos números? São 4, não são? 4 algarismos. Então eu tenho que escolher 1, 2, 3, 4, ok? Então aqui é a parte que vai compor a letra não, desculpa, a senha com os algarismos. Só que nos algarismos, ele colocou uma observação importante. Ele não falou que era, né, a exemplo do exercício anterior lá, ele não falou assim, ó, escolhe lá entre os algarismos lá. Ele colocou uma restrição, ele falou que os algarismos têm que ser apenas números ímpares, tá, pessoal? Só números ímpares. Então, no leque de números ímpares, nós temos quem? O 1, o 3, o 5, o 7 e o 9, né? Teremos esses 5 números à escolha, tá bom? Então aqui, entre esses 5 números que você ia colocando aqui. Observe que se eu tenho 5, obrigatoriamente eu vou usar quase todos quando montar. Sempre vai sobrar um que vai ficar de fora, não é isso? Então, partindo na mesma ideia, o que vai acontecer aqui, ó? Nessa primeira etapa aqui, eu tenho quantos números disponíveis? Não são qualquer um dos 5 que estão aqui? Então, eu poderia colocar o 1, ou poderia colocar o 3, o 5, o 7 ou o 9. Qualquer um deles poderia ser o primeiro a ser colocado. Então, eu teria um total de 5 números à escolha. No próximo, se eu já escolhi um deles, então isso ia a ordem. Né? Agora cairia apenas para 4 números para escolha, não é? Já que eu não posso repetir o número. Na terceira sequência, então, só tenho 3 números. E na última, só me restam 2 números disponíveis. Tranquilo? Pronto, gente. A ordem, a forma de resolução é essa, ó. Primeiro você vai ver as orientações, o que são as restrições do exercício, tá? Observar bastante, ver isso aí, ter essa interpretação, para depois simplesmente fazer a multiplicação. Multiplicar toda essa turma aqui, certo? A única coisa que você vai fazer é fazer a multiplicação de todos eles. 26 vezes 25 vezes 24 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Galera, vocês não vão, né? Talvez aí, ó, era até bom falar assim, ó, pausa o vídeo e tenta chutar. Mas imagina o seguinte, a resposta é que seriam quantas senhas iam ser formadas com essa combinação, ó. Exatamente isso aqui, ó. 1.872.000 senhas. Já pensou? É muita senha, né? Muita senha mesmo. E assim nós estamos colocando pequenas restrições, tá bom? Então, essa aí é uma dica, né, para ajudá-los a realizar a próxima atividade, tá bom? Espero que tenham compreendido. Fiquem todos com Deus.